Tem alguém com rádio amador aí? Understand. Tem alguém com rádio amador aí, viu? Ah, não, eu desliguei aqui, era o microfone da Inês, que deu um eco. Ah, Vamos achei que era continuar. interferência de Marte, porque esse negócio de ficar mexendo com eles todo sábado, isso aí tá dando problema. Aventureira, aventureira falar de uma coisa que não está tão aparente, né? Vamos lá. É, tem gente revirando lá. Tô brincando. Então, vamos Ai, lá, gente. Desafio, né? Então, vamos lá nos desafios. Idade medieval, os mensageiros de eu acho que eu Jesus, a faltei gente já domingo viu. passado, não faltei? A gente não teve, não. Ah, então todo mundo faltou. Que beleza. E a Idade Medieval, que a gente vai continuar falando sobre os mensageiros de Jesus, né? Tivemos poucas pessoas aqui presentes, mas a gente continua da mesma forma, já que a gente vai até falar mais um pouco sobre isso, né? Vai conversar sobre isso. Nosso amigo Toninho aí. Ô, Toninho, Tom Bom Sawyer. dia. Vamos estudar, Toninho? Bom dia, Toninho. Está desligado o som dele. Então, vamos lá nas nossas informações aqui que Emmanuel coloca sobre os mensageiros. A gente já viu que nesse século tivemos aí o fim do Império Romano, né, de certa forma, continuando na Berlinda, com a invasão dos bárbaros. Então, o quadro que nós temos agora é um quadro de uma população um pouco diferente, né? Então, nós vamos perceber que com a invasão nós tivemos outros tipos de comportamento, né? Então, um pouco mudaram um pouco como era antes. Apesar que a herança do poder, do império, continuou de que forma? Com a igreja, né? Então, os bispos, nas suas vaidades, herdaram isso, esquecendo um pouco que o povo, as pessoas, o sofrimento. Então, o que a gente chama da cor púrpura, né? Que seria começar o poder na igreja, o poder daqueles que dirigiam e queriam aproveitar para ter uma certa, de sobremaneira, maior poder sobre os outros. Então, vamos fazer o seguinte, vamos lendo de novo, porque quando ficam 2 semanas e poucas pessoas participaram, e nesse trecho primeiro aí é o que a gente já falou aqui, né? Em torno do século VI, de conformidade com as deliberações efetuadas do invisível, aparecem grandes vultos de sabedoria e bondade, contrastando a vaidade orgulhosa dos bispos católicos, que, em vez de herdarem os tesouros de humildade de amor justificado, reclamaram para si a vida suntuosa, as honrarias e prerrogativa dos imperadores. Então, em contrapartida disso, vieram mensageiros, né? O Cristo aproveitou esse momento para enviar esses missionários, encarnando no meio da igreja, no seio da igreja. Enquanto a maioria da igreja, dos bispos, está na vida assim, suntuosa, honrarias, dos imperadores, estes espíritos de escol
encarnaram para ajudar. Já que a situação aparecia assim, então o Cristo aproveitou também o momento para crescer no meio da crise. Sempre a crise, ela proporciona isso, um crescimento, né? Quando você tem um sofrimento maior, aparece o crescimento das pessoas. Eu estou só lendo esse primeiro aqui para depois alguém ler. Os chefes eclesiásticos, guindados à mais alta preponderância política, não se lembravam da pobreza e da simplicidade apostólicas, nem das palavras do Messias, que afirmara não ser o seu reino ainda deste mundo. Né? Então, os eclesiásticos tinham alta preponderância política. Né? Então, era preponderante. O que é um indivíduo preponderante? Orgulhoso, né? Alta elevação sobre os outros. Pelo menos ele pensa assim, que é. Né? Então, a gente vê isso muito no movimento espírita. Pessoas acharem que são maiores do que os outros, que representam à frente do movimento. Então, isso não existe na cabeça deles. É o orgulho que está lá dentro. Quando a pessoa pensa que é maior que o outro, é porque ele tem orgulho. É assim que era a coisa. Nesse trecho aqui que vocês viram, tem alguma questão, alguma posição para falar? Nossa, eu nem localizei o trecho até agora. Você está lendo aí e eu estou É o procurando. início, o início do capítulo 17, Não, a qual que é o Idade nome? Medieval, os mensageiros de Jesus. Ah, A Idade tá. Obrigada. Medieval, início do capítulo aí. Os Mensageiros de Jesus. Eu vou por esse título aí. Então, o que vocês têm a perguntar ou relacionar aí esse momento? A gente já falou muito sobre ele, né? A vinda, mas sempre tem alguma coisa para falar, né? Não tendo, vamos seguir. Vamos lendo por parte, que a gente já leu esse trecho, aí a gente vai lendo por parte. Quem se habilita aí? Todavia, nesse Pantanal, de ambições, quem se Posso ler. habilita aí? Então, tá. Todavia, nesse pantanal de ambições floresciam igualmente os lírios da misericórdia de Jesus, em sublimadas realizações de sacrifício e bondade. Olha, Espíritos heróicos. para aí, dá uma paradinha. Olha só, Pantanal, né? De ambições. Então, florescia. Tem lá um líriozinho no meio do Pantanal, né? Esse é o que aconteceu na época da Idade Média, né? A Idade Medieval. Era um pântano, é um período obscuro da humanidade, porém, Jesus colocou lá as florzinhas, os lírios, no meio do Pantanal. Então, é como se fosse um momento negro mesmo, difícil, mas nascia ali as flores no meio da natureza escura. É interessante que você tinha falado da questão de quando está assim que a gente às vezes precisa estar no ainda precisamos ainda estar em momentos difíceis, conturbados para vir à luz, né, para a gente ser iluminado, né? E o meu marcador de texto desse livro aqui são líriozinhos, não sei se vocês conseguem ver. E Olha só, um viu? trecho do livro de Hamed, né, dos prazeres da Ah, alma. Que, é, viu? além disso, a minha filha está trazendo uns bulbos de lírio para mim, que ela trouxe. Ela, ai, mas Ó, não sei o que vai dar e tal. Ela já até reservou e está lá, sem saber como que guarda esses bulbos para trazer para cá. Põe na geladeira por enquanto e tal.
E o bulbo e o lírio é assim, ele fica na terra, né? Ele fica no lodo, na lama, enterrado durante o ano inteiro. E some as flores. E aí ele só tem uma época só que ele floresce e depois morre e volta para a escuridão ali, né? Então esse ciclo aí é bem interessante assim, né? Fazendo um paralelo com o que você tinha falado, Analogia, né, né? Daniel? Às vezes para a gente brotar a gente precisa ficar na imersão mesmo assim não no escuro, né? Nas trevas, mas assim voltar para dentro da gente para ter esse alimento aí para florescer, né? Essa reflexão aí, precisa de ter esse momento de introspecção, até na humanidade. Então, nesses momentos difíceis, a gente está num momento de transição muito forte, né? Vivendo muitas coisas aí muito difíceis, que às vezes a gente não consegue compreender muito bem. Outro dia eu vi uma palestra também aquele menino no interior de Goiás, lá do Goiás, não, de São Paulo, do Arthur Valadares, ele falando justamente desse período de transição, que precisa dessa confusão, às vezes, para poder a gente buscar saídas, para a gente se horrorizar mesmo com onde a gente está, com o que a gente está produzindo, para a gente fazer as mudanças. Porque se está tudo muito bem, a gente não sai do lugar. Então, a gente precisa mesmo de às vezes, uns momentos de dor, nesse sentido de quando a gente depara com a gente mesmo, com a humanidade, para a gente dar alguns saltos, né? Alguns saltos mesmo, subir alguns degrauzinhos aí no nosso processo evolutivo. Então, Tem bem dois tipos, de pântano, né? O pântano externo, o pântano interno. Então, o pântano interno é aquilo que a gente provoca por nossas próprias ações. Aí A sombra. a gente se mete em grandes pântanos íntimos, né? A sociedade está bem e você está lá no pântano. Você está no lugar que está bom, ou você está uma desgraça dentro de você. Por quê? É o pântano íntimo, né? Aí você tem que brotar dentro de você esses lírios também, né? Aprender a soltar a sua esperança, a soltar seu amor, né? Aqui são os lírios dos campos, né? Pantanosos. Que a gente está conversando seriam as presenças dessas luzes, né? No meio da escuridão. A luz só brilha no meio da escuridão, no meio da luz, ela tem que ser mais luz ainda para brilhar. Então, ela só vai clarear no escuro. Então, por isso que a gente vê o pântano e o lírio. Então, vamos lá. Mais alguém falar? Vamos lá, continue. Espíritos heróicos e missionários, cuja maioria não se incorporou aos nomes da galeria histórica terrestre, exerceram a função de novos sacerdotes da ideia sagrada do cristianismo, conservando-lhe o fogo divino para as futuras gerações do planeta. Então, quem eram esses? Eles gostavam de aparecer ou eram anônimos? Os espíritos heróicos e missionários, né? Não se incorporou aos nomes da galeria histórica. Não está Eram preocupado. anônimos, né? Mas eles estavam tentando Anônimo. plantar de alguma forma, né? Porque se Jesus os colocou ali à toa, não foi, né? Então, não é o que aparece, que é realmente o espírito que faz. Então, nós temos muitas pessoas anônimas que estão nos seus mundos íntimos, que estão trabalhando e que não aparecem. É só para reforçar isso. Eles fizeram assim. Divulgavam o cristianismo sem aquela ânsia de querer ser os autores do amor.
Vamos lá. Subordinados, embora à disciplina da Igreja Romana, eles ouviam no ádito do coração a palavra eterna e suave do divino jardineiro, e sabiam, por isso, que a sua missão era a da renúncia, do sacrifício e da humildade. Roma Isso. podia, Aí, para isso, vamos por trecho, só para a gente entender, né? Então, eles subordinados à disciplina da igreja, eles ainda continuavam dentro da igreja, estavam dentro da igreja, mas não impediam eles ser bons. A gente pode estar dentro de uma desorganização, de um interesse e tal, e ser bom, né? A gente pode, dentro de reuniões, dentro de direções que não são boas, sermos lírios. O país está cheio de política, cheio de problema. Seja bom, né? Ah, eu vou ser revoltado. Não adianta. Então você tem que ser bom no meio do barro, no meio do barro. Então, tinha a igreja ali, e a disciplina que eles tinham que estar seguindo, mas a palavra do jardineiro, eles sabiam que a missão era de renúncia, né? De humildade. Então, eles praticavam isso. Então, a igreja estava na cor púrpura ali, no orgulho, mas eles estavam sendo simples dentro do processo. A gente vai ver aí quem são eles logo mais. Roma, Roma podia negociar os títulos eclesiásticos com a política do mundo e estabelecer a sinonia nos templos sagrados, esquecendo os mais severos compromissos. Eles, porém, nas suas túnicas rotas, atravessariam o mundo alentando a palavra das promessas evangélicas, edificariam pousos de silêncio e de misericórdia, onde guardassem as tradições escritas da cultura sagrada para os dias do porvir. e, Pois é, e agora é, viu para que eles vieram ali, né? Esses lírios, é, para os registros futuros, né? enquanto estava lá Roma negociando os títulos, né? Eclesiástico, política, então favores e tudo mais, estavam eles, esses lírios, trabalhando, né? Nas suas roupas simples, né? Sem nada, desvalorizadas. Então, ali estavam os espíritos que não tinham preocupação nem com as suas vestes. Eles estavam querendo trabalhar. Então, era somente uma, uma roupa que, para eles, só integrava a responsabilidade ali. Não tinha nada de importância para eles. Simples e tudo mais. Plantando a semente, né? Plantar semente. Palavra de promessas evangélicas, edificariam pousos do silêncio de misericórdia, onde guardasse as tradições escritas da cultura sagrada, eu digo por vir. Quer dizer, por vir, sempre eles tinham a visão futura. A gente tem que viver o presente sempre enxergando o que pode vir de esperança. A esperança é por vir. Você fala em esperança, é por vir, é futuro. Você não tem jeito de você falar que esperança é somente a acreditar, porque aí vem a fé. A esperança é algo que você consegue ver que tudo vai dar certo, que é o futuro. Então você falou em esperança, falou em futuro. Por isso que a gente está sempre mexendo no futuro. O futuro é aquilo que nos segura no presente. É aquilo que vai ser o presente novo. É o presente que Jesus coloca para nós. Então, você sendo bom, você sempre terá uma consequência boa
esperança. É ter fé que isso vai acontecer, que a esperança que o futuro vai acontecer. Fé, esperança e caridade. Trabalhe, acredite e vá em frente. É isso que é a tal da fé, esperança e caridade. É esse detalhe que as casas espíritas tinham que fazer. Trabalhar no conhecimento, que é o futuro. Quando você fala do futuro, você fala da esperança, você fala do conhecimento. Você tem que se instruir. Quando você fala na fé, você tem que crer, mas para crer você tem que ter o trabalho, você tem que ter a caridade, você tem que se comover com o próximo, você tem que amar o próximo, você tem que auxiliar o próximo. Então não existe uma coisa sem ter a outra. A trilogia que a gente tem que seguir. Então eu acho assim, vamos montar um estatuto, vamos montar um plano de trabalho do centro. Tem que ser nessa linha, tripé. Ser fé, esperança e caridade. E, por consequência, essa filosofia e religião. Tudo é três, tripé. Para não ficar caindo, você tem que ter o tripé. Então, quando você trabalha com o tripé, tudo dá certo. E eles trabalharam com esse tripé. Eles acreditavam no porvir, queriam ajudar, tinham a fé no Criador, então tinham o tripé. Agora, o que tinha a igreja? Tanto é que ela veio a cair, né? Esse império também da igreja lá na frente, a gente vai ver que ela perde o poder, porque não tem tripé. Está falando aqui que eles não tinham, era mais orgulho, tinha, estava estudando, tinha, mas não tinha visão futura. Aí cai, tem jeito de ficar de pé. No finalzinho aí, Desses esses exércitos exércitos, de abnegados que se organizaram com Jesus e por Jesus no seio da Igreja, somos levados a destacar os missionários beneditinos, cujo esforço amoroso e paciente conduziu grande número de coletividades dos povos considerados bárbaros, principalmente os germanos, para o seio generoso das ideias do cristianismo. o que Pronto, aí a aconteceu? missão. A missão. Beneditinos, né? Eles eram beneditinos, missionários beneditinos. Era uma ala da igreja, né, que devotos do São Bento, beneditinos. E eles eram um trabalhador. Eu pensei muito aqui em Uberlândia, no barco Lagoinha ali, com algumas atividades que a gente tinha lá. Os beneditinos, os vicentinos, né, trabalham muito. Então, eles eram, tinham um lado do bem, o lado de fazer o bem. Então, isso era muito importante, né? Quase que surgiram esses missionários no meio do seio desses beneditinos. Porque eles tinham que ensinar o novo povo, né? Considerado bárbaro, porque os bárbaros invadiram, então tinha um novo povo ali, principalmente germanos, que eram grande parte germânicos, eles invadiram e tomaram o poder. Então, E para o seio generoso das... nessa época já tinha os santos, porque são beneditinos Tinha, devotos de São Bento, 600 anos depois de Cristo já tinha? Não sei, sim, assim, na história. tinha, São Bento, a irmã dele também, que era gêmea dele, era de santa também. É porque até hoje, né, a gente tem a igreja, no, fala lá, nomeando, não, fala santificando, esqueci o termo que eles usam lá.
para dar a canonização, né? Santo. Então, eles davam a canonização. Quando a gente iniciou o estudo dessa parte aqui da Igreja Católica, né, eu até te perguntei, não sei se vai lembrar, se a canonização era um processo de manter os, os deuses romanos, né, como se fosse uma espécie de manter aquela tradição romana de ter aqueles deuses, né, muitos deuses, né, aí teria a Igreja Católica no lugar muitos santos, né, como se fossem deuses, né. Aí você até falou assim que sim, né. Então esse processo de início de canonização, ele vem desde o início lá da Igreja Católica, desde quando surgiu a Igreja Católica. Apostólica Porque Romana. você vê no Espiritismo, a gente tem, não tem São, né? Mas não tem São Bezerra, não tem Bezerra de Menezes, Chico Xavier, então, São Chico. Nós não temos isso, mas a gente tem personagens que são referências. Aham. Então, agora, só que eles formalizavam isso, né? Então, chamaram canonização. Formalizavam para ser, de fato, pela Igreja, reconhecidos como santos, são mais Uhum. elevados. Então, desde o início da Igreja, já tinham referências, são referências. Até interessante isso aí acontecer, porque o homem ele precisa de referências, né? Então, até hoje, a gente viu ontem aqui, ó, a Dia do Santo, Nossa né? Que Senhora é a Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. No Brasil Aham. inteiro, né? Não é só aqui regional, não. É no Brasil inteiro se comemora Nossa Senhora Aparecida. Então, construíram, eu vi lá, construíram uma santa de um tamanho, não é o tamanho do Cristo, não, mas bem perto. E ficaram o povo lá embaixo e tal, né? Olhando aquela imagem, material, né? Mas ali não é a imagem em si, mas a fé que cada um ali tem, vendo aquela referência. Então, eles acreditam que aquela referência material que está ali, que não consegue na mente imaginar, construir uma referência, então a material é igual criança. Você tem a criança como elementos materiais para explicar certas coisas. Então, você tem que estar tendo uma atividade lúdica, você tem que ter elementos palpáveis, concretos. Então, você vai no primeiro momento da criança é o concreto. Então, você tem que ter tudo mostrando para ele captar. Agora, tem alguns que chegam aí, espíritos já desenvolvidos, desde criança, eles não precisam dessas referências, já tem mais do que os próprios homens, e já estão há mais tempo desenvolvendo, né, reconhecendo o lugar, os elementos. Porque mesa, para eles, vai ser conhecida como mesa era no passado. Talvez o nome é que está mudando, mas os objetos são as mesmas imagens que ele já tem preconcebida. Então, por isso que a criança não estranha tanto o meio, o lugar, porque ele já viveu em meios assim. Então, ele não sabe o nome. Então, ele passa um período ali conhecendo espaço, nome, nomenclaturas, relacionamento, mas a gente sabe que são espíritos que têm conhecimento. Então, é dentro dessa linha. Então, a canonização, você tem ali os elementos, as imagens para ter referências. Pergunta aí sobre essa parte, sobre as mensagens de Jesus. Foi Está aí, eu vou claro fazer que até a pergunta que a Valquíria fez. Foi aí que começou tudo em relação a aos santos, a estrutura da igreja dessa forma, né? Isso aí já é apostólica romana, não é? ela já existia. Ela já A existia, mas ela igreja, não tinha o poder, não,
Ela Não tinha essa aproveitou o aliança do momento, né? poder, né? Não É, tinha aliança da igreja com o poder da época, Mas é isso. eu fui olhar aqui, a canonização de São Bento foi em 1220, foi bem depois. Eu acho que Foi o bem livro aqui, depois, né? eu acho que o livro deu esse nome de 1200. missionários beneditinos por conta da época que quando o livro foi escrito, esse povo já tinha sido padronizado, né? Mas a canonização de São Bento foi em 1220. Foi 1200? Ah, tá. É, Porque aqui nós estamos em 600, 400 aí e pouco, né? até É, porque ele então, morreu em 545, parece, então foi bem próximo aqui dessa fala, né? Eu acho mas que podia já Foi dentro, existiam os né? Foi dentro. beneditinos, a ordem mas das pessoas que seguiam a ele, né? ordem, É isso, mas o santo em si foi em a 1220. canonização eu não sei, mas ele já Uhum. tinha, o beneditino na época já era evidente, né, o trabalho Já deles. tinha, né? Esse poder. Eu acho que eram Então, os seguidores ali da época do que ele pregava, né? É um hábito, né, que eles já tinham e mantiveram aquele hábito, né, de pregar. Construiu muitos mosteiros, né? Agora, por ele fazer isso lá na frente, ele foi canonizado. Agora, o fato é que é a ordem beneditina, né? Que devotos dele. talvez na época eles nem tinham tanta importância assim para a sociedade romana, né? Valquíria, Ah, ele, não, ele nasceu, Sim, para a ele sociedade, né? Como na parte de poder, tal, essas era coisas uma não, ordem talvez nem baixa, fossem né? reconhecidas. Uma Era ordem baixa. considerado isso, era considerado uma Ralé, escória da igreja, né? Vamos dizer assim. que povo Porque eu ralé lá. achei interessante que tem um trabalho aqui, é a ralé, né? Tem um trabalho aqui na fazenda que até eu não estou indo mais atualmente, não, mas eu vinha sempre, uma vez por mês. Ontem, inclusive, teve São Bento. São Bento. Um dia eu falei assim, gente, mas São Bento é santo? Nunca ouvi falar desse santo. São Você Bento, achou? pois é. Depois eu já tinha, né, visto que, um pouco da história dele. E São Bento Vó Mariana, para você ver. São Bento é o mentor da avó Mariana, que é a dona da fazenda, que começou um trabalho numa outra fazenda aí há mais de 40 anos. Olha para você ver como que são as coisas. Ele era É irmão, tinha uma interessante, irmã né? gêmea. Né? Valquíria, de que ano que é São Bento? A canonização, 1220 aqui, de acordo com a Não, 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 Wikipedia. não, não, não a canonização. Ah, 500 e Tá, pouco, que ele né? quando, viveu, é, ele morreu em 547. ah, Está escrito aqui, ó, ele É nasceu em desse tempo que 480 e morreu em 547, com 66 anos. Tá. morreu novo. Né? Para os nossos padrões, né? Novo para João, morrer, né? Já era pra gente ter ido, né, amado? O ano que vem eu vou, né? Se eu for seguir esse padrão. Olá, Império Bizantino aí. Quem vê pra Império nós. Bizantino. Posso continuar? Pode. Depois da morte do imperador Teodósio, eis que o mundo conhecido se reparte em dois impérios, o do Ocidente e o do Oriente, divididos entre seus dois filhos, Honório e Arcádio. Pode continuar? Pode. Essa aqui você pode pegar. Tá. Com o assalto dos Érolos em 476, desaparece o Império Ocidental e, com ele, para sempre, os resquícios da integridade do Império Romano, instalando-se depois, em 493, o reino ostrogodo na Itália e tendo Ravenna por capital. Constantinopla é, então, a sucessora legítima da grande cidade imperial. O Império Bizantino era o depositário da legislação e dos costumes romanos. Um poderoso sopro de latinidade vitaliza as suas instituições. Debalde, porém, as expressões romanas buscam um refúgio nas outras terras,
com o objetivo de uma perpetuação. Homens enérgicos como Justiniano não conseguem salvá-las. Forças ocultas e poderosas estavam incumbidas de sua visceral renovação e, não obstante sua resistência milenar, o Império Bizantino, herdeiro dos Césares, ia cair exânime em 1453 ao assalto de Maomé II. Então, vamos ver, né? Onde é que... Como é que estava, nesse momento, o Império Romano? Destruído ou ainda existia nesse momento? O Império já estava degradado, né? Porque entrou os vândalos, né? Todos aqueles que destruíram Roma para pegar poder, então o Império já estava danado, né? Então, esse período aqui vai acontecer de 330 até 1453, Império Bizâncio. Então, foram mais ou menos 1000 anos de Império Bizantino. Qual que era a Exatamente o demarcação do período. Ocidente para o Oriente? Quem era o Ocidente aqui e quem era o Oriente? Porque se você pegar no mapa lá, você vai ver a área ocidental, aquela que vai para o lado da França, Hum, toda aquela Europa, né? região ali, da Europa mesmo. E o Império Constantinopla bizantino, aí tem Bizâncio, né, que originou o nome bizantino, cidade de Bizâncio, é do lado direito, né, o Oriente. Aí por isso que ele está falando aqui que o partido tinha dois irmãos, um que tomou frente da esquerda, outro da direita, do Ocidente e do Oriente. Esse tem de direita e esquerda tá muito frequente na nossa vida, né? Qual que é o lado você vai? Hã? Eu fui atrás aqui de descobrir. Eu falei, o que é isso, bizantino? Você estava relacionado à igreja. E eu vi que era da cidade. E aí fala aqui que hoje é a Turquia, né? É onde hoje é a Turquia. Turquia. Onde é a Turquia, ali do lado oriental, né? Da região do Império Romano. Você pega o Império Romano, como ele foi destruído, então teve duas facções, né? Vamos dizer assim, para tomar conta dali. Porque antes aí já estava acontecendo, né? Eles já dividiam. Você está falando e seu microfone estava desligado. Eu falei, duas facções, da direita e da esquerda. Tudo é facção, né? É, Depende de que lado tudo é você tá, facção. pra você enxergar a outra. É porque o Império Romano cresceu muito, cresceu tanto, que foi impossível governar por uma só pessoa. Ele foi conquistando regiões e regiões. Aí depois vieram as surpresas depois, né? Que foi invadido e destruído pelos vândalos, né? Pelos chamados vândalos, né? Bárbaros. E então os bárbaros, que eram considerados homens, pessoas que não tinham força, acabou tomando o poder. E a maior parte desses bárbaros eram germânicos, né? De origem germânica. Já assim da Alemanha, o alemão que vinha trabalhando. O alemão sempre na história, né? O alemão sempre na história. Pois é, mas Então, a própria Alemanha também tinha parte ocidental e oriental, né? sim, tanto é que era divergência, né? Entre eles. Mas é uma ordem política já, né? De ser da direita ou da esquerda. Aí já estava mais próprio Ah, é para uma ser coisa interna, né, do comunismo. país mesmo. Tá certo. Depois que veio a derrubada do Muro de Berlim. Aqui eu acho que todo mundo assistiu isso, né? Só a Carol. Quem que não viu E a falar? Valquíria Só No, eu que não. A Valquíria a também Valquíria, não.
O que eu Tem perdi quantos aí? Eu anos, hein? estava lendo aqui. O que que eu perdi? O que Muro, que eu não Muro de assisti? Berlim. Quando é que o muro... Ô, Amaro, A biblioteca, queda do Muro de é, Berlim, qual- Valquíria, nós perdemos. quando é Quando que que foi foi? destruído o Muro de Berlim? Não lembro de ver falar. Deixa eu A ver aqui. construção, Lembra, não lembro não? quando foi, mas E aí, a queda foi em quando é que caiu o 1989. Muro de Berlim? 1989 Eu caiu. tava Isso. viva já. Eu estava aqui já, É, viva. Eu não tinha Você você tinha nascido tava ainda, aqui. não. nascido, né? Eu nasci um Eu, Mas ano era é, depois. novinho. eu não entendia nada, mas eu já tinha nascido. Eu não estava aqui, não. Não, né? Tava aqui. Acho que até a Daline, se brincar, já tava, Daniel. Tava. É, Eu nasci um ano depois que o muro caiu. E agora estão querendo construir outros aí por aí, né? Então, dividindo países. Nós temos que destruir muro, o pessoal querendo construir muro, tá? É duro. enquanto o muro de dentro da gente não sair, os outros perdurarão, né? É. Então, Você filosofou bonito agora, viu? hã? A Valquíria agora Entendi. filosofou bonito. Filosofou. Então, essa região era muito grande, conquistada pelo Império Romano. Então, quando o bizantino pegou, também era grande, né? Tinha que separar entre uma região e outra. Então, os dois irmãos lá, que falam, os dois filhos, Honório, que é herdeiros lá de Teodósio, Honório e Arcádio, eles pegaram as regiões. Com o assalto dos Hérulos, em 476, desaparece o Império Ocidental. Isso aí é um comando aí, né, de Hérulos. E acabou com o Ocidente, e ficou mais com o Oriente, né, que é o Império Romano Oriental. Instalando-se depois, em 493, o reino ostrogodo na Itália, tendo Ravenna por capital. E passou para Ravenna, né, na região de Ravenna, Itália. Ostrogodo foi quem ganhou, né, essa luta aí para a conquista. Ostrogodo. Constantinopla é, então, a sucessora legítima da grande cidade imperial. Então, passou para Constantinopla, que sai de Roma e passa a ser Constantinopla. Vai para Ravenna, Constantinopla. O Império Bizantino era o depositário da legislação e dos costumes romanos. Aquilo que tinha de costume romano foi tudo para o Império Bizantino. Então, que tinha lá em Roma, Bizantino assumiu, sendo... não, é Uberlândia de Uberaba. Um poderoso sopro de latinidade vitaliza as suas instituições. Olha o latim aqui, ó. Por quê? É a Itália. A Itália tinha a língua latina, começa a entrar em Constantinopla, né? Debalde, porém, as expressões romanas buscam um refúgio nas outras terras. Debalde, né? Porém, as expressões romanas buscam um refúgio nas outras terras, com o objetivo de uma perpetuação. Então, quer dizer, iam querer outras terras. Então, ia buscar, vamos dizer assim, avançar o seu império, né? Homens enérgicos como Justiniano não conseguem salvá-las. Então, tenta limitar essas forças, mas Justiniano não consegue salvar essas chegadas desses impérios bizantinos. Forças ocultas e poderosas estavam incumbidas de sua visceral renovação.
E não obstante sua resistência milenar, o Império Bizantino, herdeiro dos Césares, ia cair exânime em 1456 ao assalto de Maomé II. Aí a gente vai ver a entrada em 1453, né, as influências orientais mesmo, né, de Maomé II. É isso? Isso. Pois é, mas esse Maomé II veio de onde? Nós vamos entrar agora no islamismo, né? Nós vamos ter que falar Ah, tá. Agora, sobre, então, é mesmo, tá até aqui já, nós né? vamos falar sobre o Já dá para islamismo e como localizar. que isso aí, essas forças entraram, né? Então, por enquanto, a gente fica aqui nesse Então, o momento. Império Bizantino entrou, aproveitou os flancos, né? Que Roma ruiu, entrou, ele que herdou, né? Roma lá também E herdou, não conseguiu manter também, não conseguiu o domínio. porque as lutas continuaram, né? Não é porque os bárbaros entraram e que as forças não parariam, né? Continuou, e vem a briga entre Honório e Arcádio, né? Eros, que foi colocado aqui, que foi o assalto dele, depois Ostrogodo, né? Na Itália, que veio e conquistou. Então, as brigas foram continuando, né? Constantinopla toma poder, sai de Ravenna, vai para Constantinopla e vai. O Império Bizantino era o depositário da legislação, né, dos costumes romanos. Então, isso tudo foi acontecendo, né? Bizantino é de Bizâncio, que é da região aí, Constantinopla. Então, a latinidade não deixou de acontecer, porque mesmo tendo avançado ali, a língua, ela, os costumes, né, não é só a língua, os costumes também latinos foram entrando ali. Mesmo que agora a gente vai ter o assalto no final do Maomé, a gente sabe que é um povo ali latino, um povo que tem a cultura. É difícil de mudar, mesmo que o islamismo está aproximando aqui agora para a gente conversar, né? De certa forma, essas influências foram ainda insignificantes para mudar uma latinidade, né? Mas isso a gente vai ver agora na sequência do islamismo, Guerra do Islã, vamos falar do Carlos Magno, feudalismo mesmo, e aí a gente vai chegar em algumas conclusões. Por que hoje nós Daniel, estamos assistindo aí o islamismo dessa forma, né? eu fui fazer umas pesquisas aqui para saber, né? A minha história é bem fraquinha. Quem foi Maomé e Maomé II, né? Para saber. Aí eu fiquei em dúvida, porque aqui, pelo menos o que eu consegui rápido, né? Maomé é um líder religioso e Maomé II, um sultão do Império Romano. O que o É, povo do Islã defende hoje e guerria tem a ver com as crenças, com os ensinamentos, mas não necessariamente eles, né? Enfim, não tem a ver com a interpretação, mas com a ideia da época, né? Foi Maomé. Assim, eles têm uhum. alguma relação, Maomé e Maomé II, em relação às Tem. crenças, à religião? É igual você Hoje está o povo assistindo aqui. defende as ideias de Maomé, não de Maomé II, certo? Não é, certo, é sultão, né? Mas isso aí é uma consequência, né? Então, por O Maomé exemplo, II, ele vai, tinha as crenças do Maomé original, lá do 1. é, Defendia a mesma... vamos jogar isso aqui agora no islamismo para entender isso, tá? Aí eu Tá, não queria entrar nessa questão hoje, pode ser? tá. Aí Pode a ser. gente Eu fiquei em dúvida aqui, eu volta aqui comecei no já a islamismo para fazer pesquisar. a ponte. É para a gente Uhum. fazer a ponte entre esse momento do Constantinopla aí, que é o bizantino, para
a gente vê como é que ficou essa em 1453, o final dele, quando passa a ter outra visão de mundo, né? Então, aí é onde a gente vai ver algumas histórias a respeito dessa migração, né, de um poder para o outro. Tá bom? Tá bom. É porque eu não li aqui, eu só fui pesquisar se tinha alguma coisa a ver de. Mas só que a gente vai ter que fazer as ligações aqui, né? Senão vai confundir. Então, a gente vê o final do Império Bizantino, que foi em 1453, que é a Idade Média. Então, nós não vamos deixar de falar da Idade Média, que a gente vai estar falando aqui, só vai relacionar aí essa força aí do islamismo, né? Antes da fundação do papado, em 607, as forças espirituais se viram compelidas a um grande esforço no combate contra as sombras que ameaçavam todas as consciências. Que sombras são essas? É isso que eu não quero entrar agora. Que sombras são essas? O que o papado tinha, né, de medo nessa continuidade. Deixamos isso para a semana que vem. Certinho? É o período Alguma negro da pergunta aí? história. O período negro. Será que nós somos agentes desse período negro? Infelizmente, né? Amar. Somos, né? Com certeza. Então, até semana que vem, gente. Bom dia para todos. Vamos tomar café e comer pão de Bom queijo. dia. O Amaro está em greve, viu, gente? Ele tá na lei do Digo silêncio news, hoje. Ele fez voto de lei silêncio. seca. Lei seca. Bom Um domingo. Vai abraço. comer seu Fique com pastel. Deus. Tchau, Com tchau. Deus também. Ai, Tchau, Tchau, tchau. gente. bom domingo. Tchau, gente. Bom dia. Bom Bom dia. domingo.